super la gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, a Igreja celebra a festa de Santo Antão, considerado o pai dos monges. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho começa nos dizendo que Jesus foi novamente à sinagoga. Jesus frequentava constantemente a sinagoga para lá rezar, para lá estar em comunhão com Deus. Nós sabemos também que outra forma de Jesus rezar era subindo ao monte, mas o escopo, o meio, a finalidade ao qual Jesus estava ali era a oração. E quando Jesus entra na sinagoga, ele percebe o clima. As pessoas esperavam que Jesus chegasse e contemplavam aquele homem doente da mão seca. Eles não estavam olhando para Deus, eles não estavam rezando, eles não estavam naquele lugar santo, sagrado, para se unirem a Deus, mas eles estavam lá com a intenção de julgar, com a intenção de condenar, com a intenção de observar Jesus, não para ver os ensinamentos, não para aprender com Ele, mas para que Jesus fizesse alguma coisa, que através desse algo eles pudessem condenar Jesus. Jesus faz uma pergunta em relação ao sábado, completamente significativa, profunda e questionadora. O que é permitido fazer no sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Diante disso, diante de uma frase, uma pergunta tão clara, eles não conseguem responder. Eles estavam tão fixados no que Jesus ia fazer ou deixar de fazer, que eles se esqueceram que Jesus ali estava fazendo um bem, que o sábado não era para aprisionar o povo, mas era para ensinar um valor, uma virtude. Da mesma forma, irmãos, na nossa vida, os lugares que frequentamos, na igreja, na paróquia, nos grupos de oração, na pastoral, nós estamos como? Como alguém que está lá para rezar, como alguém que está lá para ouvir Deus, ou como alguém que está sentado no banco do juiz para condenar, para julgar, para apontar o dedo? Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes deixamos de ouvir Deus, deixamos de perceber Deus na nossa vida, que estamos ocupados demais, contemplando o erro do irmão, vendo o defeito, julgando, condenando, apontando o dedo. Nossa missão não é essa. Jesus nos ensina que o caminho do cristão é fazer o bem, é salvar uma vida,
não é condenar, não é julgar. Deus é quem vai separar no fim dos tempos o bom do mal, o justo do injusto. A nós cabe fazermos o bem. A nós cabe revelar a bondade e a misericórdia de Deus. Que tomemos cuidado. Peçamos a Deus a graça de não nos deixarmos levar pela maldade, pelo julgamento, pela dureza de coração, mas que possamos, tal qual Jesus, buscarmos sempre a comunhão com o Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor que sempre nos ensina em todas as circunstâncias, em todos os momentos, pedimos que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, para que de fato possamos compreender em que consiste a vida, em qual é a nossa missão nesse mundo. Dai-nos a graça de compreender que nós não julgaremos, nós não temos a salvação e a condenação de ninguém em nossas mãos. Isso é missão do Senhor. Dai-nos, ao contrário, a graça de espalharmos Teu Evangelho, Tua bondade, a Tua alegria, aonde formos, aonde estivermos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.